Olá, nada neste mundo é certo com a exceção da morte e dos impostos. A frase é de Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos da América. Se para a morte nunca nos poderemos preparar, já para os impostos podemos evitar muitos problemas. Para começar, vamos recuperar uma reportagem do jornalista Pedro Valador, emitida no último dia do ano passado, que fala sobre as alterações fiscais este ano, em 2017. Acaba ou não acaba em 2017? Foi a discussão sobre o fim da sobretaxa. O Governo garantiu que sim. Desde logo com a eliminação integral da sobretaxa. A sobretaxa do IRS vai ser eliminada. Mas afinal, só os contribuintes do segundo escalão, até 20 mil euros por ano de rendimento, é que vão deixar de a pagar. A partir do terceiro escalão, haverá uma redução gradual da retenção na fonte ao longo do ano, por conta da sobretaxa de IRS. Ainda neste imposto, serão mais fáceis as deduções de despesas de educação, por exemplo, com refeições escolares, e será também possível abater o IVA dos espaços sociais dos transportes. Os rendimentos aumentam para quem ganha o salário mínimo, que passa a ser de 557 euros já em janeiro. Também os reformados veem as pensões subir neste mês, para quem recebe até 838 euros, segundo a inflação. Em agosto, novo aumento para as reformas mais baixas, até 631 euros. Mas se os rendimentos sobem, alguns impostos indiretos também. Há mesmo um novo que incide sobre as bebidas açucaradas. Mas também será atualizado o imposto sobre tabaco, combustíveis ou o de circulação. Em 2017 entra em vigor um adicional ao IMI, anunciado ainda antes de ser conhecido o orçamento. A ideia deste imposto, e é bom que isto fique muito claro, é de ser um imposto sobre riqueza patrimonial imobiliária que salvaguarda a classe média. Será então calculado sobre a soma do valor tributário dos imóveis. Acima dos 600 mil euros do total, a taxa será de 0,4% para empresas e 0,7% se o proprietário for uma pessoa singular. Acima de 1 milhão de euros, aplica-se uma taxa de 1%. Para imóveis propriedade de offshore, a taxa será de 7,5%. De fora ficam imóveis para atividades económicas, comércio, indústria e arrendamento. A propósito de empresas, o próximo ano vai trazer um alívio para quem tinha que fazer pagamento especial por conta. O PEC desce de 1.000 para 850 euros. A taxa social única dos trabalhadores que ganham o salário mínimo baixa de 23,75% para 22,5%. Outros benefícios para as empresas são os apoios à capitalização e alterações no pagamento do IVA dos produtos importados. O tema de hoje não é um tema fácil, mas é fundamental para o nosso bolso e já a seguir vamos falar sobre tudo isto que ouvimos e muito mais. Hoje damos atenção aos impostos. Comigo para vos ajudar e também para me ajudar a mim estão a advogada Georgeta Lobo, a consultora da Ordem dos Contabilistas Certificados Ana Cristina Silva e o economista Agripino dos Santos. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Georgeta, vou começar por si. Isto é um mundo complicado. É um mundo muito complicado. Para vocês talvez não seja tanto, mas para nós, contribuintes... Não, é um mundo muito complicado, essencialmente porque existem muitos impostos e é difícil o cidadão comum abarcar a grande quantidade de impostos. Temos de ser pais, mães, ter as nossas atividades profissionais, educar os filhos, fazer o que estamos a fazer e ainda perceber de impostos. E ainda perceber de impostos. É de facto muito complicado, até porque cada um tem um regime de tributação diferente e muitos atualmente já se conseguem pagar através do sistema eletrónico também. Mas de facto existem impostos especiais sobre o consumo, existem impostos sobre a despesa, existem impostos sobre o rendimento das pessoas singulares e coletivas, existem impostos sobre o património, existem muitos impostos sobre os veículos, produtos petrolíferos, existem muitos impostos e é de facto muito difícil abarcar como é que todos funcionam. Agora, é melhor não imaginarmos onde é que ainda não há impostos para não darmos ideias. É verdade, é verdade. Agora, é muito importante as pessoas saberem quando iniciam uma atividade e essencialmente... Podemos ir lá daqui a bocadinho? Pronto. Podemos ir a essa parte mais daqui a pouco? Pode. Ana Cristina, dizem que depois de ter uma mãe, um pai, um namorado ou uma namorada, a seguir o mais importante é ter um contabilista. O contabilista é sempre um profissional que ajuda a interpretar aqui as normas fiscais, não é? Porque as normas são complexas. Nós associamos muito o contabilista às empresas e, de facto, as empresas têm aqui um grande papel
de ajudante aqui da autoridade tributária a cobrar impostos, porque tem que cumprir muitas obrigações fiscais, tem de declarar muita informação e, portanto, e muitas situações até por autoliquidação. Por exemplo, basta dizer que o IVA que nos é cobrado em qualquer aquisição que nós façamos é entregue depois pela empresa ao Estado, através de uma declaração. Portanto, há aqui um papel de cobrança dos agentes económicos que depois vai entregar ao Estado. Mas o contabilista também é necessário muitas vezes para as pessoas singulares. Por exemplo, o IRS hoje em dia, mesmo para uma pessoa que não tenha uma empresa, pode ser muito complexo preencher uma declaração fiscal. Apesar de serem desmaterializadas, apesar de uma parte vir que é pré-preenchida, mas, por exemplo, quando se vende uma casa, pode ser muito complicado descodificar aquilo que está nas instruções de preenchimento e o que é que vamos pôr em cada campo para não sermos penalizados. Acho que todos que estamos a ouvir estamos a perceber aquilo que nos está a dizer. Exatamente. Porque todos nós já passámos por essas enormes dificuldades. Exatamente. Porquê é que este mundo é tão complicado? Há vários fatores. Primeiro, porque existem muitos impostos e depois também porque, e nós sabemos as razões, os motivos, nos últimos anos, nas últimas décadas, temos vindo a assistir uma crescente produção legislativa. Criam-se novos impostos, mudam-se as regras dos impostos já existentes. E os contabilistas têm que estar sempre atualizados. Pronto, há novas obrigações fiscais, novas declarações a entregar, e aqui muitas vezes os particulares nem têm noção da carga declarativa das empresas. O facto é que em todos os meses há obrigações ou declarativas ou de pagamento ou simultaneamente as duas. Portanto, acaba por ser um encargo administrativo muito grande para os agentes económicos. Agripino, quando chegamos às finanças, é a primeira pessoa que nos se depara e é sobre ela com quem descarregamos. Também não é fácil estar do outro lado do balcão a levar, muitas das vezes, com ignorância até da nossa parte, contribuintes, que chegamos lá e reclamamos por coisas que não temos razão. Eu penso que, com as alterações fiscais que têm existido, hoje em dia, mais razões existem para que do outro lado do balcão as pessoas que lá estão conseguissem dar melhor informação, portanto, aos sujeitos passivos. Portanto, eu penso que o mal é serem sujeitos passivos, deviam ser sujeitos ativos para muitas vezes levar... Muitas vezes imagino dentro daquele balcão e ao final de um dia como é que eu estaria depois de... Sim. É muito difícil. É muito difícil precisamente pelas situações que já foram aqui apontadas. Eu, quando entrei para a administração fiscal, portanto, em 1975, havia, portanto, determinados impostos parcelares. As declarações, portanto, eram entregues com resmas de papel, tanto para a administração fiscal trabalhar e depois fazer as liquidações dos impostos. Hoje em dia, portanto, todo esse trabalho, um exemplo na Direção de Finanças de Santarém, onde eu trabalhei 20 e tal anos, portanto, havia, portanto, imensos pessoas a recolherem informação das declarações para o sistema fiscal, para depois se proceder, nomeadamente tanto em termos de IRS como em termos de educação, para se proceder à liquidação dos impostos. Hoje em dia todo esse trabalho é feito pelos contabilistas ou pelos respectivos empresários. Portanto, daí haver muita dificuldade em termos do sujeito passivo, portanto, conseguir preencher uma declaração corretamente. Apesar de ser mais um encargo neste caso, para o contribuinte, por vezes o sistema fiscal é uma ajuda porque se não for lá a cruzinha no campo respectivo, portanto o sistema já não valida a declaração. Isso obriga a que, no mínimo, se tenha que ir perguntar, se não souber descobrir o erro, portanto, ou porque é que é a irregularidade, perguntar a alguém que minimamente tenha algum conhecimento superior, portanto, ao sujeito passivo, para corrigir, portanto, esse erro. Mas existem muitas pessoas, portanto, muitos contribuintes que, à partida, não têm preparação
para enviar as suas declarações via portanto, eletrónica, portanto, a declaração eletrónica. Tentar substituir, como eu ouço, portanto, as declarações do papel só por informação, portanto, eletrónica, não sei até que ponto é que isso será viável, ou será, sobretudo para pessoas, portanto, que à partida não têm conhecimentos, portanto, nem em termos de preparação para o fazer. E muito mais, e outra situação ainda que eu considero mais gravosa é, sobretudo, portanto, a maior parte, ou muitos, portanto, sujeitos passivos, portanto, sobretudo nestes períodos de crise em que vão criar o seu posto de trabalho, terem conhecimentos suficientes para fazerem as opções que a lei fiscal, portanto, obriga. Também já vamos a essas opções e esses caminhos que devem ser seguidos. Vamos perceber um bocadinho melhor quem são vocês os três. Eu sei, mas quem está lá em casa não sabe. Georgeta, nós conhecemos há pouco tempo e este programa também surgiu um bocadinho daí, da minha ignorância e da minha procura de informação sobre uma determinada situação. Quem é a Georgeta é o que faz. É advogada, mas tem aqui um passado ligado... Sim, atualmente sou advogada, mas estive ligada à administração tributária como dirigente superior e estive, não sempre como dirigente superior, claro, porque eu fiz uma carreira, não é? Não comecei logo como dirigente superior, mas estive ligada há cerca de 36 anos à administração tributária. Estou cá fora há cerca de 11 anos e desde aí então que estou como advogada, já era licenciada em Direito antes, enquanto lá estive dentro, e só depois é que acabei por fazer o exame de agregação à ordem e passei a ser advogada. Durante esses 30 anos estava do outro lado. É verdade. Agora, durante estes 11 está... É verdade, foi uma grande história porque, como comecei muito cedo e comecei pela base, passei por todos os impostos praticamente. Na altura, como diz o Agripino, havia outros impostos e era tudo em papel. Passei pelo imposto profissional, o imposto complementar, já na altura o contencioso, porque sempre existiu o contencioso, que é a minha área preferencial, a contribuição autárquica, as CISAs, o IMT, a CISA, que é atualmente o IMT, a contribuição autárquica, que é atualmente o IMI. Pronto, haviam todos estes impostos e por acaso havia a possibilidade dos funcionários pedirem para mudar de 2 em 2 anos aos chefes que tinham na altura, que eram os chefes de finanças. Eu por acaso tive essa sorte, pedi sempre para mudar de 2 em 2 para conhecê-los todos, para ter uma abrangência maior e fui sempre colocada nos sítios que queria em relação aos impostos que pedia. Ia sempre havendo uma mudança de um para o outro na altura em que existiam estes todos, não é? Agora também existem, mas de maneira diferente. De maneira que fiz sempre uma carreira por concursos e acabei por chegar a chefe de divisão. Na altura fui chefe de divisão. Primeiro comecei por representante da Fazenda Pública, nos 22 concelhos de Santarém. Depois fui... Para quem ouve Fazenda Pública, o que é a Fazenda Pública, digamos que é o advogado sem o ser do Estado. Portanto, nós somos licenciados em Direito, não temos o exame de agregação da ordem na altura porque não o podemos fazer, porque é uma incompatibilidade com o facto de ser funcionário público, e depois podemos representar o Estado nos tribunais administrativos e fiscais, nos contenciosos entre o contribuinte e o Estado. Portanto, eu fui representante da Fazenda Pública desde 96 e acabei por ser nomeada como chefe de divisão da Justiça Tributária e dos crimes fiscais. Portanto, houve uma altura em que acumulei as 3 delegações de competências no Distrito de Santarém. E o Estado perdia mais processos do que os que ganhava? Eu sou muito persistente, não me conformo facilmente e mesmo como representante da Fazenda Pública a favor do Estado nesse tempo, recorri bastante, não sou especial de maneira nenhuma, mas recorri bastante e consegui muito bons resultados. Daí, eu não falava dos seus, falava do Estado em geral. Do Estado em geral já não posso responder. Que é uma coisa, é algo que eu depois gostaria mais à frente também vos perguntar, que é se nós sabemos também
de que forma é que podemos recorrer de decisões que são emanadas e muitas das vezes com arrogância e prepotência que se instalam perante a nossa ignorância e quase que vamos cheios de medos às finanças pagar aquilo antes que alguém nos apareça lá em casa. É verdade. Para Isso é uma parte muito importante, as pessoas saberem os direitos que têm à defesa e que muito poucas vezes são exercidos por várias razões, por desconhecimento, porque é caro, mas também as pessoas têm que saber que têm outras formas de recorrer à justiça sem ser pagar a um advogado. Também já lá vamos a esses caminhos que podemos percorrer. Ana Cristina. E Ana Cristina? É aquela contabilista que todos nós... Eu ajudo os contabilistas, porque os contabilistas também têm dúvidas. Portanto, têm dúvidas em matérias contabilísticas e muitas dúvidas em matérias fiscais. Portanto, eles às vezes também precisam de trocar opiniões, às vezes tentar ver a interpretação em relação a uma norma, e nós às vezes também servimos como polo de agregação de informação que conseguimos recolher junto à AT e transmitimos aos nossos membros, quer através de formações, quer através... Nós temos um consultório técnico e eu sou responsável por esse consultório. Para os contabilistas que nos estão a ouvir, como é que eles podem recorrer ao consultório técnico? Sim. Normalmente por escrito, mas também nós temos atendimento presencial nas instalações aqui em Lisboa e por telefone. Dúvidas mais rápidas de responder, situações para confirmar. Há uma linha? Há uma linha? É a linha geral da ordem, que depois é encaminhada em função da nossa central telefónica e das opções escolhidas. Sim. E o que é que a Ana Cristina fez até esta fase de ser consultora? Eu estive a trabalhar na banca, mas basicamente grande parte da minha experiência profissional é mesmo na ordem, inicialmente como assessora da Comissão de Inscrição. Depois acabei por aqui assumir um papel de ajuda aos contabilistas e fui desenvolvendo. Eu comecei inicialmente apenas com uma pessoa que era eu e agora crescemos e agora já somos 13, mais eu, 14. Portanto, já somos 14 a dar apoio aos nossos membros. E eles recorrem com frequência? Recorrem com frequência, não só porque as normas são complicadas, mas porque a realidade é complicada. Os negócios também podem assumir configurações que às vezes não são muito lineares e às vezes envolve aqui também, por exemplo, conceitos jurídicos. Não é que nós façamos a análise jurídica porque não o podemos fazer, nem o contabilista o deve fazer, mas às vezes tem que se pegar nos contratos que já estão tipificados e verificar as consequências fiscais desses contratos, não é? E os membros muitas vezes recorrem porque fizeram uma cedência de um direito de superfície, por exemplo, neste caso o empresário fez, e quais as consequências a nível de pagamento de impostos, quais as consequências a nível, por exemplo, de relevação contabilística, e portanto, nós estamos lá para lhes dar esse esclarecimento. O Agripino licenciou-se ainda antes do 25 de Abril. E era tudo muito diferente. Em 1973. Nunca... tive uma cadeira, portanto, de fiscalidade, dada pelo falecido Rogério Fernandes Ferreira, portanto, meu amigo, e, entretanto, nunca me passou pela cabeça ingressar nos quadros da DGCI. DGCI, que era a Direção-Geral de Contribuições e Impostos. Direção-Geral das Contribuições e Impostos. Quando eu estava, portanto, tinha terminado o curso em julho, portanto, fui para o Serviço Militar em janeiro de 74 e abri o concurso para economistas da Direção-Geral. De maneira que concorri, fui para o Serviço Militar, em julho de 74 recebo uma carta a dizer que era para ir tomar posse, portanto apresentei, como estava a cumprir o Serviço Militar, foi adiada então a tomada de posse e terminei o Serviço Militar em 2 de dezembro, salvo erro, de 75, e no dia 3 estava a tomar posse nos serviços da Direção-Geral. E daí a minha carreira, portanto, os impostos. Inicialmente, portanto, estive aqui nos serviços centrais, no Serviço de Fiscalização Tributária, era completamente diferente aquilo que eu há bocado disse, portanto, ou seja, as empresas, portanto, fiscalização de empresas. As empresas apresentavam a sua declaração da contribuição industrial, com um maço de papel, portanto, anexa, portanto, que nós depois analisávamos para fazermos, então, alguma correção à própria declaração. Isto era um trabalho feito por parte da administração fiscal. Hoje em dia é completamente diferente. Portanto, o empresário, não, neste caso o contabilista, portanto, é que
com todo o manancial de informação que o contribuinte lhe fornece e às vezes não está preparado para fornecer da maneira melhor e mais fácil de trabalhar os elementos, é ele que vai ter que elaborar, portanto, a declaração modelo 22 do IRC para depois ser a própria empresa a apurar o lucro tributável, portanto, a apurar o imposto que a seguir vai entregar ao Estado, porque é obrigatório, portanto, apresentar a declaração e fazer o pagamento do imposto. É a denominada autoliquidação do IRC, ou seja, foi um serviço que o Estado passou para as empresas, portanto, melhor dizendo, para os contabilistas, sem qualquer contrapartida, porque no fundo não tiveram contrapartida absolutamente nenhuma e estão a desempenhar as funções que o Estado desempenhava até ali. Estive aqui assim em Lisboa de 75 até 83 e em 1983, portanto, foi criado, em 83, melhor dizendo, foi em 81 ou 82, foi criado o Núcleo de Fiscalização de Empresas no Distrito de Santarém. Como eu, portanto, sou do Distrito de Santarém, acabei por me candidatar e a ir para lá, portanto, trabalhar para a Direção de Finanças de Santarém. Aí na Direção de Finanças de Santarém acabei por fazer ainda alguma inspeção, mas logo que, salvo erro, em 86, portanto, comecei a assumir as funções de chefe do Núcleo de Fiscalização de Empresas, que era equiparada a chefe de divisão. Quando com a reforma fiscal foi criada então, de 89, foram criadas então duas divisões no âmbito da Direção de Finanças de Santarém, uma dedicada, portanto, à fiscalização das pessoas coletivas e outra dedicada à fiscalização das pessoas singulares. Eu assumi então aí assim o cargo de chefe de divisão das pessoas coletivas, portanto, ou seja, com delegação de competências por parte do diretor distrital e tive sob a minha responsabilidade a fiscalização de empresas do Distrito de Santarém durante os anos que lá estive. Então vamos pegar no mas só um saltinho. Entretanto, portanto, em 2003 comecei a trabalhar em 1965, portanto, e aposentei-me, portanto, em 2003 aposentei-me, tinha 55 anos de idade, mas já tinha 40 anos de descontos para a Caixa Geral de Apresentações e para a Segurança Social em acumulado. Aposentei-me em 2003 e continuei, tanto na coisa com quase trabalho idêntico àquilo que tinha quando lá estava. O que eu lá estava, portanto, era analisar os relatórios de inspeção, a despachá-los, portanto, quando vim cá para fora, e fazia formação também a nível da Direção de Finanças de Santarém. Vim cá para fora, portanto, continuei a fazer formação e mais tarde, portanto, foi passado uns meses, portanto, começaram a aparecer solicitações para eu, nomeadamente, ajudar empresas, portanto, no âmbito do contencioso fiscal, portanto, pedidos de revisão da matéria tributável, portanto, reclamações graciosas, e tem sido de 2003 até agora o meu... Vamos pegar aqui na deixa do Agripino, pessoas singulares e pessoas coletivas, e depois vamos desafiar o Agripino a iniciar aqui um processo que é: e alguém que começa a sua vida profissional, que caminhos é que deve seguir e o que é que deve saber, que impostos é que vai pagar? Porque há bem pouco tempo eu tive uma situação dessas lá em casa e tive que fazer um papel para o qual não me sentia preparado para dar essa informação ao meu filho. Pessoas singulares, pode ser? Georgeta, o que é uma pessoa singular? Uma pessoa singular é como eu. Sou uma pessoa singular, posso exercer uma atividade, posso ir a um serviço de finanças, por exemplo, posso ser advogada, posso ser cabeleireira, pode ser uma datilógrafa, um prestador de serviços normal, ou abrir um café, uma pastelaria e querer iniciar uma atividade. Esse início de atividade pode trazer muitas complicações porque as pessoas não estão preparadas para preencher esse documento e eu aqui iria-me reservar um bocadinho mais para a defesa, iria passar aqui a palavra ao Agripino porque ele falou... Vamos ainda primeiro às pessoas coletivas. Sobre este início de atividade é muito importante o que o Agripino tem para dizer porque Georgeta, ele... mas para distinguir o que é pessoas singulares e pessoas coletivas. Uma pessoa coletiva, Ana Cristina. Uma pessoa coletiva
temos o caso das sociedades, das cooperativas, mas também as associações, por exemplo, as entidades sem finalidade lucrativa, as fundações, e todas essas são sujeitos passivos, agora falando em termos de imposto sobre rendimento, do IRC, não é? E, por exemplo, aqui também temos algumas contingências, por exemplo, não a nível das sociedades comerciais, eventualmente também não a nível das cooperativas, porque eventualmente já têm consciência que estão a exercer uma atividade económica e, portanto, vão ter que ter aqui determinadas obrigações fiscais, nomeadamente a nível de IRC, mas, por exemplo, uma associação cultural do meu bairro, do bairro de qualquer um de nós, uma associação de moradores que se constitui e que eventualmente tenha receitas, também pode ficar abrangida pelas normas dos impostos e ter que cumprir obrigações fiscais, ter que entregar uma modelo 22. E, eventualmente, nem sequer tem contabilidade organizada, mas precisa... O modelo 22 é? A declaração que faz, portanto, aqui o apuramento por autoliquidação, como o Agripino disse, portanto, que é a própria instituição que tem que preencher, eventualmente aqui com a ajuda de um contabilista, para entregar o imposto devido. Pode até nem haver imposto, pode não ter que pagar IRC. Mas, por exemplo, eu quero desmistificar aqui uma situação. As entidades sem finalidade lucrativa, mesmo que não venham a pagar IRC, têm de entregar o modelo 22. Nem que seja para fazer refletir as isenções que têm. Portanto, acho que aqui é importante que nós temos a noção que as entidades coletivas estão mais bem informadas, mas às vezes isso não é verdade, nomeadamente aqui no terceiro setor, o setor não lucrativo. Como dizia a Georgeta, vamos então agora ao desafio do Agripino. Agripino, vamos lá. Quem começa a sua atividade? Quem começa a atividade, a primeira coisa que tem que fazer é o preenchimento da declaração de início de atividade. E a declaração de início de atividade é um elemento fundamental. Primeiro tem que ir para as finanças uma hora antes para ir para a fila. É uma declaração fundamental, porque qualquer alteração que se faça, portanto, à declaração de início de atividade, portanto, implica a apresentação de uma declaração de alterações. A declaração de alterações... Tem que fazer presencialmente, por isso é que eu lhe perguntava se tem que ir para a fila uma hora antes das finanças da briga, para depois não ter que passar lá amanhã. Ou pode fazê-lo também a declaração de início de atividade com a sua senha de acesso é apresentada em qualquer serviço de finanças, portanto, e implica, portanto, também... Todas elas implicam também Faz um percurso através do portal. A colaboração e a assinatura do contabilista. De maneira, mas podem ser feitas também, portanto, por via eletrónica. Agora, a declaração de início de atividade é muito importante pelo seguinte, e há muito contencioso, portanto, houve muito contencioso fiscal, tanto por causa de erros no preenchimento da declaração. Eu vou apresentar a minha declaração de início de atividade. E o primeiro campo, para além da identificação do sujeito passivo, um dos campos que é necessário, a coisa é qual é o volume de negócios que se presume, portanto, para o exercício, para aquele exercício, para o primeiro exercício, para esse ano fiscal. Mas é preciso ter em consideração o seguinte: se eu vou apresentar a declaração de iniciatividade, suponhamos, em julho, e digo que na minha declaração de início de atividade vou ter um rendimento de 1.500 euros, portanto, 1.500 euros não, de julho até dezembro, o equivalente a 1.500 euros por mês, eu à partida, portanto, estou a dizer que vou ter naquele exercício vou ter um volume de negócios não de 1.500 euros por mês, mas 12 vezes 1.500 euros, porque o volume de negócios, portanto, que se foi indicado para o período de julho a dezembro, é extrapolado desde o início do exercício, ou seja, fica com o dobro. Isso é justo? Fica com o dobro. Agora, vamos ver, por vezes, existem situações em que o início da atividade é dado, portanto, em dezembro, e a pessoa está a pensar, ou o sujeito passivo está a pensar, que vai ter os tais 1.500 euros. 1.500 euros, portanto, pensa ele, 1.500 euros posso solicitar, portanto, a isenção de IVA, porque não atinge os 10.000, é isso? Beneficiam, na mesma declaração de início de atividade, terá que ser preenchido se estiver dentro das condições, se opta ou não pelo regime simplificado, pelo regime de isenção do artigo 53 do IVA, portanto, que lhe dá a isenção de liquidar IVA. Ora,
Porque não ultrapassa os tais 10 mil euros. Se não ultrapassa os 10 mil euros, porque ele pôs lá 1.500 euros, convence que os 1.500 euros não ultrapassam os 10 mil. Como lhe vão fazer a extrapolação desde o início do ano até dezembro, vão-lhe multiplicar 1.500 euros vezes 12. Vezes 12 acaba por não beneficiar do regime de isenção. E, estando ele, portanto, do regime de isenção de IVA. Portanto, se um sujeito passivo iniciou tal que iniciou em julho, portanto, se em vez de pôr lá 1.500, se tiver posto lá 800 vezes 12 dá-me 9.600. Beneficia da isenção do IVA, portanto, ele naquele ano não vai pagar IVA. Quem é que o pode informar disso? O contabilista? É preciso ou mesmo nas finanças, quando entrega? Vamos lá ver, os serviços de finanças... Ou quem está do outro lado não ajuda? Os serviços de finanças, portanto, não estão lá, hoje em dia não têm capacidade para dar grandes informações desta natureza. Mas não têm capacidade por conhecimento ou por falta de pessoal? É por falta de pessoal sobretudo por falta de pessoal. Portanto, ou seja, eu não tenho presente neste momento se a nível, portanto, por exemplo, da Direção de Serviços de Finanças de Santarém, se existe lá um serviço de esclarecimentos desta natureza, que seria importante haver, porque é de uma responsabilidade enorme, portanto, o preenchimento da declaração de início de atividade. Outra situação é se for uma pessoa singular. A pessoa singular põe lá, as pessoas singulares há duas maneiras de fazer a tributação das pessoas singulares. Uma pelo regime, o regime simplificado de tributação, que é um regime do Código do IRS, e outra é pelo regime da contabilidade. Pelo regime da contabilidade implica o quê? Que a contabilidade esteja organizada de acordo com as normas contabilísticas, portanto, em vigor. O regime simplificado é um regime, como o próprio nome indica, simplificado, em que a matéria tributável num exercício, e eu digo que matéria tributável é o valor que à partida vai servir para a determinação do imposto, portanto, do rendimento da coleta, neste caso. Esse valor, no regime simplificado, portanto, é apurado por coeficientes. Portanto, por exemplo, uma pessoa, um profissional, portanto, um trabalhador independente, cujas atividades estão previstas no artigo 151, que antes eram os denominados profissionais liberais, portanto, e agora, portanto, são aqueles que à partida passam a recibo verde, portanto, e têm a sua atividade relacionada, portanto, no Código do IRS. Esses têm um coeficiente de apuramento da matéria tributável que é 0,75 do rendimento bruto, portanto, ou seja, daquilo que eles cobram aos seus clientes, portanto, na prestação de serviços. Mas se for um sujeito passivo que à partida vai criar uma empresa, nomeadamente um restaurante, um pequeno restaurante, um vendedor ou outro, um estabelecimento de venda de bebidas, o coeficiente aí é de 0,15, portanto, mas sob questão, e o regime simplificado é um regime de enquadramento obrigatório. Simplesmente o volume de negócios do sujeito passivo naquele ano não pode exceder 200 mil euros. Se a declaração de início de atividade não estiver bem preenchida, quando ele vai dizer qual é o volume de negócios que espera ter naquele exercício, e é esse que vai servir para o enquadramento dele no regime simplificado ou não, pode acontecer o seguinte, tal que eu disse, para efeitos de IVA, os tais 1.500 que levavam um volume de negócios que saía fora do âmbito da isenção do artigo 53, também o volume de negócios que ele declara na declaração de início de atividade pode levar a excluí-lo do regime simplificado e então ele, em vez de ser tributado com base no coeficiente de 0,15, vai ser tributado com base nos rendimentos que obtém e pode ser prejudicial, nomeadamente pode ser prejudicial. Permita-me que eu interrompa aí neste momento. Georgeta, isto depois pode entrar em contencioso? Exatamente. E como é que eu vou reclamar que, das duas, uma, ou não fui capaz de preencher devidamente o início de atividade, portanto, e o erro também é meu, ou também, do outro lado, não me explicaram e o erro também é partilhado. Ou a autoridade tributária é cega
surda e muda. Pois, é um bocadinho as coisas todas, não é? Mas eu gostaria de pegar nessa questão para dizer o que em relação a este início da atividade, só para completar um bocadinho aqui o que o Agripino disse. É muito importante que as pessoas, quando Pensa que aceleremos só porque já passamos 35 minutos para podermos dar aqui uma sequência ainda para outros temas. É muito importante que as pessoas saibam, quando vão preencher uma declaração de início da atividade, as consequências que podem advir daí, não só a nível fiscal, mas também a nível da Segurança Social. Embora hoje não se fale aqui em Segurança Social, mas é muito importante. Porquê? Porque a partir do momento que a pessoa inicia uma atividade, fica sujeita a um pagamento mensal à Segurança Social. Hoje, com a crise, vê-se especialmente jovens a iniciarem uma atividade e é preciso terem cautela, porque se é a primeira vez que se vão coletar, têm um período de isenção, mas esse período passa rápido e, portanto, se não preenchem a declaração corretamente e, como diz o Agripino, já põem um rendimento que vai ultrapassar os 10.000 euros, ficam automaticamente no regime do IVA. Portanto, é necessário cautelar primeiro um ano em que o jovem, partimos sempre do princípio que será um jovem, mas pode ser uma pessoa menos jovem, tem um período de atividade em que está liberto desta obrigação do IVA. Não sendo uma coisa complicada, mas traz alguma complicação. E, portanto, se essa pessoa se coletar com um rendimento inferior a 10.000 euros ano, significa que mesmo que ultrapasse durante esse ano os 10.000 euros, só tem de fazer uma declaração de alterações no janeiro do ano seguinte e fica sujeito ao IVA no mês de fevereiro. Pronto, esta é uma particularidade para atividades pequenas, essencialmente para jovens que muitas vezes vêm a castings também e têm que passar logo um recibo da publicidade que fazem e é muito importante... Também podem fazer como ato único. Também podem fazer, porque... O que é um ato único? Já agora, que é para quem... O ato, é assim, estamos aqui numa aula. Também contrariamente àquilo que as pessoas pensam, podem pensar que só há um ato isolado por ano, mas não é assim. O ato isolado pode acontecer mais do que uma vez por ano. Ele não pode ter um caráter reiterado de atividade. A pessoa, por exemplo, passou um recibo de um ato isolado no início do ano porque foi a um casting que fez uma publicidade, ganhou uns dinheiritos e passou um ato isolado. Depois surge-lhe outro em junho ou em julho, outro no final do ano. Pode ter mais do que um, não pode ter um caráter reiterado. Esta é a obrigatoriedade para que se considere um ato isolado, é não ter um caráter reiterado de atividade. Pronto, esta é uma definição simples. Mas o que eu queria dizer em relação a estes inícios de atividade, que podem ser mais simples ou complexos, quer dizer que é a partir daqui que vão surgir as liquidações de imposto, porque no final do ano a pessoa entrega logo uma declaração de rendimentos, seja em nome individual ou coletivo, mas pronto, vamos nos cingir aqui um bocadinho às pessoas em nome individual, as coletivos é mais complicado, mas... é a partir desta declaração de rendimentos que surge a sua liquidação de imposto, é a liquidação do tributo. Ora, é importante que as pessoas também percebam em casa e que tenham bem noção de dois prazos muito importantes na sua vida relativamente aos impostos que têm que pagar, aos que lhes são liquidados e aos que têm que pagar. Um é 4 anos, que é um prazo de caducidade, eu já explico o que é, e outro é 8 anos, que é um prazo de prescrição. O prazo de caducidade é o prazo que a administração tributária tem para liquidar impostos e o prazo de prescrição é um prazo que a administração tributária tem para os cobrar. São duas definições muito importantes. Caducidade, liquidar, prescrição, cobrar. Portanto, o direito à liquidação do tributo caduca se essa liquidação de imposto não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de 4 anos. Vamos fazer um exemplo prático rapidamente. O ano 2012 caducou o direito à liquidação no dia 31 de dezembro de 2016, o ano que findou agora. Como a lei diz, artigo 45 da Lei Geral Tributária, como a lei diz que tem que ser validamente notificado ao contribuinte, significa que essa liquidação é... Vamos supor que foi emitido, por exemplo, agora a 25. Considera-se notificado a 28. 28 é um sábado. O primeiro dia, considerava-se notificado no primeiro dia útil seguinte, segunda-feira. Se estivéssemos a falar numa transição entre 2016 e 2017, caso o contribuinte fosse emitida a liquidação no final do ano 2016, em dezembro, e fosse o terceiro dia, que é o terceiro dia útil ou o primeiro seguinte a esses, caso não seja útil o terceiro. Se coincidisse com o ano 2017, significa que essa liquidação tinha sido notificada após o termo do prazo de caducidade. Ou seja, o contribuinte pode invocar que foi notificado para além do prazo de caducidade, para além dos 4 anos.
E isto é muito importante. E a Georgeta está a pôr este caso porque eles acontecem. Estou a pôr este caso porque acontecem muitas vezes. Acontece que a administração tributária, no final do ano, anda aflita para notificar as pessoas que ficaram lá pendentes por variedíssimas razões. Eu não digo que eles não façam o que podem, se calhar também não podem fazer tudo. E se calhar também chegam a essa altura e não conseguem notificar todos e há ali sempre atrasos por uma razão ou por outra. Mas é importante que as pessoas saibam que se receberem uma notificação, por exemplo, do ano 2012, já em 2017, e se não houver por aqui nenhuma causa de suspensão deste prazo de caducidade, então esse imposto não deve ser pago. Não deve ser pago. Agora, temos que ter atenção ao seguinte, neste prazo de caducidade há pelo menos aqui uma particularidade que também devem reter, que é o facto de ele poder ser alargado. E este prazo de caducidade pode ser alargado se por acaso for instaurado um processo de inquérito até ao trânsito em julgado e ainda acrescido mais um ano. Esta é uma particularidade que devem ter sempre presente, porque hoje há muitos comportamentos que são tipificados como crimes fiscais, a fraude qualificada, o abuso de confiança e outros também de relativa frustração de créditos. Agora, ele poderá ser alargado até ao trânsito em julgado, acrescido mais um ano. Ora, isto também levanta uma outra questão muito complicada e que os contribuintes não sabem. É que os contribuintes, a qualificação dos factos tidos como crimes ou indiciados como crimes podem ser é feita num tribunal administrativo e fiscal, não é feita pelo Tribunal Civil. Ora, se a lei aqui diz que o prazo de caducidade pode ser alargado até ao trânsito em julgado do processo crime, acrescido mais um ano, significa, e é uma questão que se deve colocar, é como é que o contribuinte vai exercer o seu direito de discutir aquela legalidade da liquidação perante um tribunal administrativo e fiscal se essa liquidação não lhe foi emitida porque o Estado tem um prazo alargado para a liquidar até ao trânsito em julgado do processo crime acrescido mais um ano. Portanto, é uma questão aqui que se deve colocar e que todos devem pensar quando estiverem nessa situação, procurar um profissional que os ajude, se não tiverem dinheiro, recorram ao pedido de apoio judiciário que a Ordem dos Advogados nomeará um patrono para os defender, mas que nunca deixem de o fazer por dizer que não têm dinheiro ou que nunca deixem de receber a notificação por dizer que por pensarem que essa notificação não produz qualquer efeito. Depois temos uma coisa muito importante que é o prazo de caducidade também poder ser suspenso. Ele pode ser suspenso. Então vamos deixar para mais daqui a pouco. Vamos à Autoridade Tributária e Aduaneira, que tem como uma das responsabilidades avisar os contribuintes quando algo não está certo. Para não haver o risco de prescrição, a autoridade notifica-nos, por norma, de forma a procedermos ao pagamento de impostos atempadamente ou algo que esteja em atraso. Milhares de contribuintes têm a regularização dos impostos de 2012 em falta. IRS, IVA e IRC estão na iminência de prescrever. Depois de 31 de dezembro, a Administração Fiscal já não pode notificá-los sobre o pagamento de impostos de há 4 anos. A Autoridade Tributária deu mesmo instruções às finanças para, a todo o gás, proceder às notificações. Enquanto não existirem mecanismos informáticos eficazes e não se conseguirem resolver todos os problemas, todas as minudências relativamente à liquidação dos impostos, estas situações serão normais, ou melhor, não serão normais, mas serão regulares. Para já são então os impostos de 2012 os alvos a abater, ou melhor, a liquidar. Só de 2012, 2013 será um esforço que faremos no próximo ano, possivelmente. Isto é uma situação que é normal, todos os anos acontece, por diversos motivos, ou por falta de pessoal, ou por tramitações mais atrasadas de processos, ou por dúvidas relativamente a uma liquidação. Estas situações ficam pendentes. Muitos dos trabalhadores dos impostos vão mesmo deixar os balcões e fazer notificações pessoalmente, porta a porta, a partir de determinados montantes. Mas nesta liquidação estão em causa todo o tipo de contribuintes e todo o tipo de valores. São-nos atribuídas algumas notificações para fazer, na ordem das dezenas, ou seja, se replicarmos isto por todo o país, temos 1 milhar, pouco mais que 1 milhar, 2, 3 milhares de notificações para fazer nesta altura. Em 2012, em IVA, IRS e IRC, a Administração Pública arrecadou 28.146 milhões de euros. Ana Cristina, qual é a diferença entre trabalhadores independentes, recibo verde, e quem tem um contrato?
Quer dizer, devia haver aqui sempre uma diferença. Nós sabemos que depois a prática das empresas às vezes pode não ser assim, não é? Os falsos recibos verdes, mas agora vamos ignorar esse aspecto. Vamos considerar, se eu sou trabalhadora dependente, eu tenho uma entidade patronal que vai, em termos fiscais, cumprir algumas das minhas obrigações. Vai-me começar a reter na fonte sobre o meu vencimento, na medida que eu tenho, um rendimento pago ou colocado à disposição naquele mês, portanto, que já abrange alguma taxa de retenção, não é? Porque eu posso ter uma taxa de retenção zero. E, portanto, ela vai entregar ao Estado, vai comunicar através de uma declaração que se chama DMR, Declaração Mensal de Remunerações, aquilo que me pagou em cada mês, vai fazer também os descontos para a Segurança Social. Se eu for trabalhador independente, e nós associamos os trabalhadores aqui independentes, embora a categoria seja a mesma, a categoria B, sobretudo a profissionais liberais, os advogados, os consultores, os comissionistas, os mediadores de seguros e, portanto, esses aí normalmente estão a exercer uma atividade económica. Portanto, têm que entregar uma declaração de início de atividade, têm que fazer o seu enquadramento para efeitos de IVA, eventualmente em caso de o volume da atividade expectável seja baixo, portanto até aos 10 mil euros podem beneficiar do regime especial de isenção, mas pode não ser essa a expectativa e, portanto, e aqui também temos que ver que o regime especial de isenção nem sempre é vantajoso, porque se eu vou fazer investimentos iniciais em equipamento, também me convém deduzir IVA e para isso é conveniente estar no regime geral logo desde o início. Portanto, isto para efeitos de IVA. Depois vou ter que tomar opções em relação também ao regime de tributação em IRS pretendido. E nós temos dois regimes, o simplificado e o organizado. Para abater o IVA? O pressuposto do IVA é um imposto em que, se eu estiver no regime geral, portanto, se eu não for isento, se não estiver no regime especial de isenção, eu cobro o IVA à pessoa quem fatura os meus serviços e posso deduzir o IVA que suportei nos meus inputs, portanto, nas aquisições que eu fiz para a minha atividade. Portanto, o objetivo é que, através deste mecanismo... Para quem necessita de um computador, por exemplo? Por exemplo, se compra um computador e tem IVA, esse empresário, estando no regime geral, no regime normal de IVA, vai poder deduzir esse IVA desse computador, na medida que exerça uma atividade sujeita que confira direito à dedução. Por exemplo, se for um médico. Mas nem sempre é logo no primeiro ano. Não estamos... Por vezes é faseadamente ao longo dos anos. Ele normalmente pode deduzir à cabeça. E depois, eventualmente, é que se tiver uma atividade mista, por exemplo, vamos imaginar um médico. Um médico é normalmente isento de IVA. Eu, quando vou a uma consulta médica, se repararmos no documento que é emitido, seja fatura ou seja recibo verde eletrónico, não há IVA. O que quer dizer que esse médico não vai poder deduzir IVA dos inputs adquiridos, não é? Se esse médico, por exemplo, fizer uma formação, uma participação, por exemplo, num congresso e tiver um pagamento por essa participação, portanto, como formador, ele vai liquidar IVA. Portanto, vai liquidar IVA e ele torna-se um sujeito passivo misto. E então, se ele está a comprar um computador que é utilizado simultaneamente para as duas atividades, ele vai deduzir aqui em proporção, digamos, do peso de cada uma das atividades. Não é? Portanto, mas isto aqui já é alguma complexidade inerente. Do mesmo modo, se uma atividade ela for inicialmente sujeita à IVA e depois passar para uma situação de isenção, a pessoa pode ter que repor aqui algum IVA deduzido em períodos anteriores. Não é? Isto é o funcionamento do próprio IVA. Para quê? Exatamente para assegurar que aqueles que praticam atividades que conferem direito à dedução podem deduzir e aqueles que não praticam atividades que não conferem direito à dedução ou passam a praticar, têm o mesmo nível de neutralidade fiscal, que é como se tivessem começado sempre, desde o início, a praticar esse tipo de atividades. Agripino, antigamente podíamos meter muitas despesas no nosso IRS. Era da educação dos nossos filhos, era do crédito à habitação. Agora, muito pouco. As deduções... O Estado foi esmagando, as deduções à coleta têm sofrido alterações quase de orçamento para orçamento. Não só as deduções à coleta, portanto,
as deduções à coleta em termos do IRS, as tributações autónomas em termos do IRC. Portanto, uma pessoa que compra uma viatura, tem despesas com a viatura, já sabe de antemão que vai ter no final do ano, independentemente de ter resultados positivos ou negativos, portanto, vai ter uma tributação autónoma sobre as depreciações dessa viatura, portanto, já o consumo de combustível, as reparações, etc., vai ter uma tributação autónoma sobre isso. Portanto, ou seja, é importante. O nosso sistema fiscal é complexo, não só, vamos lá, pelo enredo que tem, portanto, em muitos e variados impostos, como é sobretudo depois, por dentro do âmbito do rendimento ou das pessoas singulares ou das pessoas coletivas, as exceções à regra, e depois as tributações, portanto, que a partir das excepcionais que incidem sobre determinados valores, sobre determinados gastos que as empresas, portanto, acabam por suportar para o desenvolvimento da sua atividade e que muitos deles são imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade. E eu aqui assim queria chamar a atenção do seguinte, sobretudo a nível das pessoas coletivas, dado que o tempo está a esgotar. Já só temos 10 minutos. E é importante isto. É muito importante a natureza do documento que se suporta ou que vai suportar o registro contabilístico. Há pouco, portanto, a Ana Cristina falou aqui sim daquelas entidades sem fins lucrativos. Não podemos esquecer uma coisa, portanto, as entidades sem fins lucrativos, nomeadamente sobre os documentos que servem de suporte ao registro dos gastos, têm que ter uma dupla atenção, porque as tributações autónomas dos gastos não documentados ou das despesas não documentadas, portanto, têm uma tributação autónoma de 70%. Ou seja, se esta entidade sem fins lucrativos realizou, por exemplo, portanto, despesas, portanto, suponhamos o seguinte, ela tem como fim estatutário praticar determinados gastos de natureza social. E chega lá, portanto, um carenciado, portanto, junto desta instituição, e não tem dinheiro para pagar a eletricidade. Então, dê-me lá o nome da entidade, a referência, e a própria entidade substitui-se ao devedor e vai pagar, e paga através do multibanco. Se não guardar, não é só o documento do multibanco, é também a identificação da pessoa a quem pagou o benefício. A administração tributária, no âmbito de uma inspeção a esta entidade, vem dizer que aquilo que é um gasto, uma despesa não documentada. E como despesa não documentada, porque não está identificado o beneficiário, vai ter uma tributação de 70%, ou seja, a entidade anda a praticar o bem e depois vem o Estado de 70% está cá. Não é matéria tributável, é imposto, portanto dá-me cá 70% de imposto. Isto, por vezes, gera injustiças, sobretudo para estas entidades, e eu alerto porque isto acontece com muita frequência. A natureza dos documentos em todas as entidades são imprescindíveis. As ajudas de custo, portanto, obrigam, portanto, quer no âmbito do IRS, quer no âmbito do IRC, portanto, a estarem devidamente documentadas. Como é que elas estão devidamente documentadas? O prestador do serviço, nomeadamente o trabalhador, deve entregar à sua entidade patronal, portanto, para quem ele anda a trabalhar, um boletim itinerário, portanto, onde foi a hora que saiu, a hora da entrada, a hora de chegada, onde foi e qual é a despesa, nomeadamente a ajuda de custo e os quilómetros que fez para ser reembolsado destas despesas. Se não fizer este boletim itinerário, portanto, ele está sujeito a que a administração tributária lhe venha a tributar aquilo em IRS quando aquilo é um reembolso de uma despesa que ele suportou. Georgeta, não só as injustiças, mas também a forma como, por vezes com arrogância e prepotência, o Estado carrega sobre o contribuinte.
Isso acontece com muita frequência? É verdade, acontece com muita frequência porque eu há pouco, quando falava nos prazos de caducidade e no prazo de prescrição, ia precisamente falar nas inspeções tributárias. As inspeções tributárias, porque é a partir do procedimento inspectivo que muitas injustiças acontecem. As inspeções tributárias podem ser iniciadas até ao termo do prazo de caducidade. Voltando ao mesmo exemplo, o ano 2012, por exemplo, podia ser iniciado um procedimento inspectivo até 31 de dezembro de 2016. Não tendo sido iniciado, não há possibilidade legal de iniciar um procedimento inspectivo a 2012, por exemplo, neste ano que corre, em 2017. E este prazo que existe para terminar um procedimento inspectivo, que são de 6 meses, via de regra 6 meses, podendo depois ser prorrogado por mais 2 períodos de 3, e também pode ainda este prazo para a conclusão do procedimento ser suspenso se for instaurado inquérito criminal, se entretanto houver recusa de elementos de escrita por motivo de segredo profissional, e também se ainda há uma outra situação que agora não me ocorre, mas já digo qual é. Portanto, o que acontece é que este prazo de início de um procedimento que vai dar depois origem a uma liquidação está muito relacionado com o tal período de suspensão do prazo de caducidade, também por um período de 6 meses, desde que seja iniciado um procedimento inspectivo. Isto para dizer que as liquidações e as grandes injustiças aparecem precisamente a partir destes procedimentos inspectivos. Podem ser por apenas correções aritméticas e podem ser por métodos indiretos. É claro que perante qualquer um destes procedimentos o contribuinte tem o seu direito de defesa e para se defender tem que ter provas para contrapor com aquilo que a administração tributária corrigiu. Se forem apenas correções aritméticas, o contribuinte pode, para já, tem o direito de exercer a audição prévia num projeto de relatório, depois é emitido um relatório final, pode deduzir reclamação graciosa, recurso hierárquico, impugnação judicial e por aí fora, porque não para só na primeira instância, pode recorrer ainda à segunda instância e, noutras situações também, para o Supremo Tribunal Administrativo. O que acontece nos métodos indiretos é uma situação diferente. Nos métodos indiretos, o contribuinte, antes da reclamação graciosa ou da impugnação ou de recorrer aos tribunais, tem a possibilidade de apresentar, tem a possibilidade que é obrigatória, é de apresentar uma reclamação para a Comissão de Revisão, onde vai nomear um perito que o vai defender numa comissão também que a Administração Tributária constitui também com um perito, onde o Agripino também chegou a fazer parte dessas comissões de revisão. Portanto, há um perito contribuinte e há um perito de Administração Tributária. É claro que aqui, se houver métodos indiretos, o contribuinte defende-se diretamente de uma impugnação judicial e não através da reclamação graciosa. Não pode começar por aí. Pode começar é pela reclamação para a Comissão de Revisão. É claro que nós aqui assistimos muitas vezes a grandes injustiças. Porquê? Porque é muito fácil chegar a uma empresa e corrigir e dizer que este documento não é aceito, este documento não é, e vão cortando uma série de documentos, como dizia a Ana Cristina e o Agripino já. A prova hoje é essencial, as pessoas têm que ter cuidado de guardar a prova e porque é que pagaram a este profissional e porque é que pagaram àquele e porque é que tem aquele documento na sua contabilidade. É muito importante para a defesa que o contribuinte se reúna de toda a documentação, não só os contribuintes de pessoas coletivas. Ir guardando as faturas, não só os contribuintes de pessoas coletivas, mas também os contribuintes em nome individual. É necessário guardar toda a documentação. Há apenas uma coisa que eu queria dizer. Em relação às pessoas coletivas, é muito importante que as pessoas tenham atenção quando as empresas não pagam as suas dívidas ou porque cessam as atividades ou porque dissolvem as sociedades e, entretanto, não ficaram dívidas por pagar. Tenham atenção aos projetos de reversão de dívida. Hoje há muitos problemas com pessoas que têm em causa o seu património porque as dívidas das empresas não foram pagas, até extinguiram as empresas ou as dissolveram, muitos não têm a possibilidade de as dissolver, mas a dívida ficou lá, a dívida está pendurada lá no processo executivo nas finanças. Essa dívida é revertida para os gerentes das empresas e para os seus administradores. É muito importante que exerçam a audição prévia, é importante não deixarem passar esse prazo, é importante
importante que se oponham e que demonstrem a sua falta de culpa pela insuficiência do património ou pela inexistência, porque aquilo que eles têm que provar perante a administração fiscal é que não têm culpa pela dissipação do património. Eles não dissiparam o património das empresas para frustrar o crédito do credor, que é a administração tributária. É também importante saberem como é que vão provar que não lhes pode ser imputável culpa pela falta do pagamento dos impostos no período do exercício a seu cargo, ou pelo menos naquele período em que eles estiveram, não são responsáveis pela falta de pagamento. Há variedíssimas circunstâncias que podem ser justificadas perante os tribunais, não é a AT, porque a oposição é dirigida ao tribunal. Georgina. Ainda quero passar aqui a palavra à Ana Cristina. Pronto, tenham atenção essencialmente no seguinte: nunca deixem de receber as cartas que lhes são endereçadas pela administração tributária, não as devolvam a pensar que não têm um efeito, porque elas têm um efeito. Se não se puderem defender, porque não têm hipóteses para isso, recorram ao pedido de apoio judiciário, requeiram também nesse impresso a nomeação de patrono. A Ordem dos Advogados nomeia um patrono para esse efeito. É claro que a defesa tem que ser sempre feita, porque senão ficam com uma dívida pendurada muitos anos. E depois vêm problemas que nunca mais acabam. Exatamente. Mesmo assumindo que vamos derrapar 2 minutos no nosso tempo, Ana Cristina, depois o Estado, por vezes, tem que cumprir metas, tem que arrecadar mais impostos e aliviam e dão-nos a possibilidade de nós pagarmos os perdões fiscais, os perdões exatamente. fiscais. E há perdões fiscais neste momento? Já passámos, tivemos o PERS, não é? Até o final de 2016, agora voltando aqui um bocadinho atrás, também um conselho para os nossos telespectadores, principalmente os empresários, não é? Ouçam o vosso contabilista. Se ele é exigente, é sinal que está a desempenhar bem a sua função. É preferível ser o contabilista a exigir-vos documentos para suportar os gastos, justificações para determinada despesa, do que ser um inspetor tributário. Portanto, ele só está a defender uma situação futura. Ele só está a reforçar a vossa posição perante uma eventual inspeção ou uma eventual questionamento por parte da AT. Quanto mais exigente for o contabilista, melhor ele está a desempenhar a sua função. E ouçam o vosso contabilista. Ele pode explicar-vos o porquê. Não será por ser chato ou insistente. Exatamente. É mesmo porque haver situações futuras. Ele pode explicar-vos, e se tiverem dúvidas, por exemplo, em relação ao regime de tributação, falem com o vosso contabilista, ou contactem um contabilista caso não o tenham. Podem fazer uma simulação, podem ver aquilo que mais vos convém. Porque aquilo que mais convém a uma determinada pessoa, um determinado empresário, pode não ser o mesmo que convém a outro empresário. Porque são operações distintas, são atividades distintas, o nível de gastos, a estrutura de gastos da empresa pode não ser a mesma, não é? O ouvir dizer também é uma má fonte de informação. Vão saber... E o achismo também. Vão perguntar a quem sabe. Claro. Ao contabilista, e acho que a AT também tem aqui um papel que deve assumir para si, que é, exatamente, que é informar os contribuintes, nomeadamente no caso, como é que se preenche devidamente uma declaração de início de atividade e as consequências cada uma das cruzinhas que nós lá colocamos. Ana Cristina Agripino e Georgeta, eu peço imensa desculpa porque eu ao longo do programa acelerei-vos muitas vezes nas vossas respostas, mas foi por uma questão de gestão de tempo e já derrapámos 2 minutos para lá do tempo que nos é concedido. E só mais uma coisinha para dizer, Sim, não pode em 10 ser? segundos, Georgeta. 10 segundos. Falou-se aqui no perdão fiscal, este último perdão fiscal não contemplou uma situação muito importante e que devia ser pensada pelos nossos governantes, nomeadamente aqueles que estão ligados aos diplomas. É que a adesão à dívida executiva tinha que ser pela totalidade. Acontece que nós temos reversões neste país que foram feitas para 4 sócios ao mesmo tempo, 4 sócios gerentes ao mesmo tempo. Os gerentes, neste momento, a dívida está inflacionada no sistema em quadruplicado. Está em nome de 4 gerentes e os 4 gerentes tinham que aderir pela totalidade. Nós tivemos situações de gerentes que tinham outras dívidas, quiseram aderir ao plano, não puderam porque tinham a dívida inflacionada vezes 4. Ou seja, se os 4 aderirem, por exemplo, numa dívida de 1 milhão de euros, são 4 milhões de euros. O contribuinte quis pagar, não teve essa possibilidade porque, como a adesão era por inteiro, não pôde aderir para se libertar das dívidas, porque basta que seja pago por 1, porque a dívida não era vezes 4. Ela é revertida porque eles são responsáveis solidários entre si, mas a dívida era vezes 4 e só um queria pagar e não permitiu, o sistema não permitiu isso. Agradeço-vos imenso e mais não digo porque já passámos 3 minutos. Muito obrigado, boa tarde.